Olá, pessoas! Estamos pelas ruas de Goiânia para documentar a nossa história, fazer como nos convida o Dr. Alcides Rodrigues de Sena, dar um beliscão na memória de Goiânia, como também nos recorda a saudosa Leda Pinto. Em todo canto e recanto desta histórica cidade, nós encontramos um fato histórico para ser narrado. E você é convidado a embarcar conosco nesta aventura de conhecermos ainda mais a história de Goiânia. História esta que encanta o Brasil, Pernambuco e nos encanta como goianenses. Temos o dever moral, a obrigação de elevar ao ponto mais alto o nome da querida, eterna e gloriosa cidade de Goiânia. Com as devidas licenças, nos encontramos no claustro, num ambiente interno do convento de Santo Alberto de Cilícia de Goiânia, conhecido como o Convento do Carmo, para documentarmos a nossa história. Desde já agradecendo a você que acompanha o canal, que propaga. Eu recebo muitas mensagens de congratulações, de pessoas que agradecem pelo trabalho e que propagam, compartilham em grupos de trabalho, grupos de WhatsApp de família, de instituições. Isto é muito bom, isto muito nos alegra e no final quem é glorificado é Goiânia, a sua história é propagada. Nós estamos juntos, não em uma competição, nós estamos juntos em um trabalho que tem uma única finalidade: propagar a nossa história, fazer com que a geração presente conheça os grandes vultos do passado, os grandes acontecimentos históricos e desta forma possamos lançar os alicerces da geração futura, salvaguardar todo este patrimônio histórico que Goiânia é detentora. Eu estou falando sem máscara, uma vez que eu estou sozinho no ambiente, o cinegrafista está a 2 metros de distância, está com máscara e a 2 metros de distância. Estamos mantendo as medidas de segurança e falando com vocês, não custa nada a gente dar também uma baforada de álcool nas mãos, que também é uma das medidas de segurança que nos ajuda neste tempo de pandemia, neste tempo em que a peste assola o mundo, Pernambuco e Goiânia. Mas, por meio da oração e do trabalho de unidade, nós venceremos a peste, nós venceremos o coronavírus, como vencemos todas as pestes que assolaram o nosso solo sagrado. Neste local, para falar a todos vocês de uma forma rápida, breve, sobre a reforma turônica. E ainda em minhas mãos, um fragmento assinado pelo professor Mário Rodrigues, grande guardião da nossa história, publicado na Folha de Goiânia em junho de 1991. 5 anos depois, ele lança o livro Crônicas Goianenses, que todos nós conhecemos. E o professor Mário Rodrigues, com maestria, vai nos dizer o seguinte: a reforma turônica foi introduzida no convento do Carmo desta cidade pelo venerável Frei José de São José em 1677, constituindo-se o primeiro a adotar no Brasil o novo regulamento disciplinar dos carmelitas. Então, a glória deste convento consiste em ele ter sido o primeiro do Brasil a adotar a reforma turônica. Então, não é que nós tenhamos mania de grandeza. O goianense tem grandeza, Goiânia tem grandeza, não é mania de grandeza. A própria história testemunha isto. O Convento do Carmo de Goiânia foi o primeiro a adotar a reforma turônica. Por isso, foi transformada em casa capitular da nova província carmelitana, então surgida com a adesão dos conventos do Recife e da Paraíba, hoje João Pessoa, tendo como seu primeiro vigário provincial Frei Manuel de Assunção. Este convento também é conhecido e chamado como Convento da Reforma. Naquele tempo, a atividade dos carmelitas limitava-se à vida conventual e ao ensino de filosofia e teologia, instalada em 1681 para religiosos
e seculares. Em consequência deste curso, que perdurou até meados do século XIX, e das prédicas e missões realizadas pelos carmelitas, o Conselho Ultramarino concedeu uma ajuda anual de R$100.000 por 10 anos às obras de reconstrução do convento. Em outro vídeo, nós falamos que em uma das invasões, este convento foi parcialmente demolido e a igreja de Nossa Senhora do Carmo incendiada. Esta importância do Conselho Ultramarino serviu para soerguer estas gloriosas edificações. R$100.000 por 10 anos as obras de reconstrução do convento. Com o mesmo fim, e também para a igreja, Dom João V determinou em 1726 um auxílio de R$20.000 por ano durante o quinquênio. Aqui o registro das ajudas, das contribuições da coroa portuguesa para que o convento fosse restaurado, a igreja, como também para a manutenção destas gloriosas edificações. No passado, a vida religiosa era muito mais intensa, tínhamos um número muito maior de religiosos estes que atuaram nos mais diversos campos de Goiânia, contribuindo para a sociedade que temos hoje. Muito se deve aos frades carmelitas, que desde o ano de 1666 estão em Goiânia, prestando relevantes serviços no âmbito educacional, religioso, cultural, de assistência social, filantropia. É infinito o lastro de serviços prestados por estes religiosos à nossa querida, imortal e lendária cidade de Goiânia. Muitos homens e mulheres da nossa história que escreveram o seu nome, que estão na galeria de Goiânia, devem a sua sabedoria, o seu conhecimento, a passagem por estas gloriosas edificações e, sobretudo, pela formação e acolhida que receberam dos frades carmelitas. A reforma turônica, para ficar de uma forma mais simples, se assim posso me expressar, era um apelo. Claro que quando se reforma, se quer colocar algumas coisas no seu lugar. Então, a reforma turônica era um apelo para se voltar às raízes, às origens do Carmelo no mundo. Logo, quando os frades partem em retirada, mundo afora, no Brasil é o Convento do Carmo de Goiânia quem primeiro adere à reforma turônica, a este retorno às origens, às raízes, e escrevendo seu nome na história como Convento da Reforma, o convento que irradiou a reforma turônica pelo Brasil. Para finalizar essa narrativa, em minhas mãos, a obra do historiador, nosso companheiro Fernando Pio, que em 1970 lançou esta obra, O Convento do Carmo de Goiânia e a Reforma Turônica no Brasil. Fernando Pio tem obras preciosas lançadas sobre a história de alguns segmentos em Pernambuco, a arte sacra no Recife e outras publicações valiosas para o nosso conhecimento. Esta, de um modo todo especial, porque ele a lançou durante a celebração dos 450 anos de Goiânia, 1970. Entre 1969 e 1970, Goiânia celebrou os seus 400 anos do início do seu povoamento. Logo, 2019, 2020, nós ainda estamos neste clima de celebração dos 450 anos do início do povoamento desta terra gloriosa. 50 anos depois, estamos com esta obra nas mãos, para referendá-la. Também um dos propósitos deste meu trabalho é levar para o seu conhecimento, ao seu conhecimento, obras diversas que existem e que versam sobre a história de Goiânia. Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim, mas Marcos, como pesquisar sobre Goiânia? Não existem livros, obras.
é um acervo imenso, existem muitas obras, é só pesquisar. Muitas obras mesmo que versam sobre a nossa história, de autores goianenses, de autores recifenses e de outras regiões do Brasil. Estes autores ajudam a entendermos os fatos e acontecimentos que se deram neste solo sagrado. Na obra de Fernando Pio, uma citação que está à página 48, e diz o seguinte: e foi esta mesma reforma que veio a ser adotada no convento do Carmo de Goiânia. Em 1677, partem de Lisboa com destino a Pernambuco os primeiros padres encarregados de processar a reforma no Brasil. Eram eles Frei João de São José, Frei Cristóvão de Cristo, Frei Manuel da Assunção e Frei Ângelo de São José, trazendo o primeiro deles a patente de prior do convento de Santo Alberto da Vila de Goiânia. Goiânia ainda vila, e este frade já vem, o Frei Ângelo de São José já vem com a patente nas mãos de superior deste convento. Grandes sacerdotes, realmente, estes reformadores carmelitas. Fernando Pio tem uma obra que vai tratar exclusivamente sobre esta reforma, sobre a primazia de Goiânia. Repito para vocês, nós não temos mania de grandeza. Goiânia não tem mania de grandeza. Goiânia tem grandeza. Goiânia escreve largo trecho da história pernambucana.